Vamos explicar agora o porquê que este rapaz, Pedro Duran, invadiu o seu bloco aqui. Brincadeiras à parte. Ele eu deixo. Não, sim, claro. A gente está brincando. Pedro Duran, sabe por quê? Ele preparou para a gente um material exclusivo sobre economia aqui para o Live CNN. Quer dizer que você entrou em um dos maiores navios de carga de minério do mundo. Você é tipo um aventureiro, assim, uma coisa meio... É isso? A gente vai ver os detalhes aí. Agora sim. Eu e o Kleber Tinina. A embarcação tem mais de 360 metros e carrega até 400 mil toneladas de carga. Vamos acompanhar essa aventura de Pedro Duran, todo mundo junto? Depois ele volta para comentar. De longe assim, ele se apresenta imponente. É maior que outros navios, inclusive os de cruzeiro. A bandeira é das Ilhas Marshall. A tecnologia une 3 países, mas a alma é brasileira. Desembarcamos em Vitória, capital do Espírito Santo, e um dos pontos de partida do minério brasileiro para o mundo. Já estamos aqui no Porto de Tubarão, acessando o navio, por isso todo o equipamento de segurança, tem muitas estruturas sensíveis aqui, então todo cuidado é pouco. Vamos lá. No longo caminho já dá para perceber a dimensão do que nos espera. A CNN já está a bordo desse que é um dos maiores navios de carga de minério do mundo. Lá ao fundo, vocês veem aquela estrutura que é o carregador. Ele carrega quase 3 toneladas de minério por segundo. A gente vai tentar chegar um pouco mais perto lá contra a bordo para mostrar melhor como é que funciona esse equipamento. O Sohar Max tem 12 anos. O capitão dele é indiano, assim como a maior parte da tripulação. Yeah, it's a great actually. In the beginning it was very challenging because this is the largest one in the world. But slowly we got acquainted with all the maneuvering and all the system on the sea. Yeah, everything is bigger in the side. Da cabine dá para ver as estruturas. Esses tubos gigantes são velas que captam o vento. Elas pesam 300 toneladas e ficam concentradas de um lado do navio. Mas como tudo aqui é muito grande, o peso não faz nem cócegas. As velas funcionam com um fenômeno chamado efeito Magnus, quando a dinâmica e a forma alteram o movimento. Esse é o mesmo efeito daquela bola da Copa da África de 2010, a Jabulani, lembra dela? O efeito também funciona para aviões e carros de Fórmula 1. Um botão aciona o giro que dá a propulsão ao navio quando vem o vento. Isso pode deixar a viagem mais rápida ou economizar energia. A estimativa é uma economia média de 6% de combustível na viagem. Na vinda da China para o Brasil, a primeira viagem com as velas, a economia foi maior, 9%. Pode parecer pouco, mas como pouco aqui vira muito, foram menos 125 toneladas de bunker, o combustível de navegação. A gente acredita que o uso do vento terá um papel importante na descarbonização da navegação. Mas, além disso, é um fator de competitividade para a gente, então a gente quer identificar novas tecnologias, acelerar o uso delas e identificar oportunidades de competitividade para o nosso negócio. Daqui de Vitória, o navio vai para a Malásia, carregado com minério brasileiro, que a gente conseguiu mostrar bem de pertinho. No navio de transporte de minério, tudo tem dimensões muito grandes. Esse navio, por exemplo, tem uma capacidade de carregar até 400 mil toneladas de minério. E para conseguir transportar esse peso todo, as velas que funcionam a energia eólica têm que ser também muito grandes. Essas daqui têm 35 metros, é quase o tamanho do Cristo Redentor. A frota da mineradora já tem 5 navios com as velas eólicas. A ideia é equipar outros 2 em 2025. Novos ares para a navegação, que ironicamente começou justamente movida pelo ar. Eu acho que o vento está na origem da navegação, as rotas se desenvolveram em função do vento e mais ou menos há 1,5 séculos, 2 séculos, a gente abandonou essas tecnologias com o surgimento do motor a vapor e motor a combustão. E agora, com o desafio das mudanças climáticas, que requer uma reconexão com a natureza, a gente está reconectando com essa tecnologia, com a energia eólica e trazendo isso num novo modelo mais tecnológico, mas ainda cumprindo um papel relevante. Aí sim, hein, Pedro Duran? Muito legal essa reportagem. Aliás, parabéns, viu? Obrigado. Você vê que não é só de muqueca capixaba que vive a cidade de Vitória, né?
A gente foi para lá. De política e Exatamente. de polícia que vive este garoto aqui que você fala que arrasou. É também de muqueca capixaba, também de muqueca capixaba. Você viu, Débora, a versão dele ali de todo paramentado? De luvinha e tudo mais. Mas sabe o que é um ponto importante que me chama bastante atenção? E, aliás, a gente tinha um dos diretores ali falando sobre isso, é da capacidade da empresa agora, porque, assim, se a gente para pensar, principalmente depois do aumento, do acirramento, né, na verdade, de conflitos em determinadas regiões de rotas marítimas e que a gente teve um custo de transporte e muito sendo aumentado, de alguma maneira a gente conseguia equilibrar esse custo, ou seja, diminuindo, por exemplo, como o Pedro estava mostrando aí na reportagem, esse custo com esse transporte, isso, claro, aumenta a margem. Isso é importante para a gente, somos um gigantesco exportador de minério e, para além disso, isso melhora a competitividade das empresas brasileiras. Então, isso é um ponto muito importante a ser observado e que, no médio e longo prazo, pode trazer um resultado muito significativo, claro, nos balanços das companhias, isso é inevitável. E é interessante, né, Pedro, que tudo, quando a gente fala de um navio como esse, das chegadas e partidas, de onde, as distâncias que esse navio percorre, a gente fala de algo muito grande. E quando você trouxe ali de uma forma muito interessante, parece pouco, né? Uma economia de 9% nessa vinda da China, parece pouco, mas não, né? É uma margem muito grande quando a gente fala de combustível também, né? Pois é, Renan, e você sabe que tem um detalhe nessa história toda, e acho que vai muito em linha do que a Débora está dizendo, que é a necessidade de a gente promover uma transformação neste momento. Tem uma amiga minha que trabalha com bioeconomia em Belém e participa de várias discussões desse tipo de debate sobre as mudanças climáticas e tudo mais. O nome dela é Júlia. E ela tem uma visão até um pouco pessimista sobre as mudanças climáticas, porque já não se fala mais, olha só o que pode acontecer, olha só como o planeta vai ficar, olha só o derretimento das geleiras. Não, já está acontecendo. Já está acontecendo. As transformações já estão acontecendo. O mundo já está esquentando. Então, você ter uma iniciativa como essa que abre mão ou substitui o combustível poluente pelo vento, para além da economia financeira, você tem uma pegada ambiental, um impacto ambiental menor. Então, isso é desejável. As mineradoras passaram por um escrutínio público muito grande nos últimos anos e com razão. Precisaram mudar a forma de trabalhar significativamente depois do que aconteceu em Mariana e em Brumadinho. E esse novo momento exige que você tenha uma nova consciência ambiental, que também é uma consciência social. Então, acho que é interessante a gente trazer também essas iniciativas para mostrar que a transição energética, ela depende também de criatividade, né? E além disso, você usar né? o vento, que era aquilo que fez a navegação surgir, para agora poder ajudar a diminuir os combustíveis fósseis. E além disso, eu acho que essa discussão, cada vez mais, né, Débora e Pedro, ela vai ser necessária e urgente. Não somente pela velocidade, né, que a gente precisa alcançar essa transição energética, porque o planeta mudou, desastres naturais cada vez mais frequentes, e a gente está à beira da COP30, que vai acontecer em Belém. Ou seja, vai ser um ano onde o mundo vai estar olhando para cá, para o Brasil, uma vez que a COP30, que discute exatamente isso, será aqui sediada em Belém, no Pará, no coração da Amazônia. É isso. Por isso a importância de você ter essa discussão. E o Brasil tem, né, Débora, todas as credenciais para ser o grande representante do debate sobre mudanças climáticas no mundo. A gente tem condição de promover a transformação, de ser o agente da transformação, de ser aquele país que vai colocar na mesa os outros países e vai propor metas mais ambiciosas, mais ousadas para combater as mudanças climáticas e o impacto ao meio ambiente. Então vamos torcer para a gente conseguir honrar esse nosso potencial papel na COP30, né? E tendo esses exemplos nas empresas, inclusive, né, isso é de fundamental importância. Acho que o principal ponto de partida, né, sair apenas um discurso e ter na prática mesmo, as empresas colocando isso no seu dia a dia e tentando até viabilizar, né, margens mais interessantes e respeitando o meio ambiente, que é um grande desafio você chegar nesse equilíbrio. E o que você achou do Pedro Aventureiro? Eu tô achando que ele está aprovado. Já vamos procurar uma próxima pauta? Mais uma? Vamos. Legal. Vamos ver pra onde é que a gente manda Olha, agora. diz que tem um navio maravilhoso
navio de cruzeiro na Europa. Se vocês quiserem me mandar... entendi. Eu sabia que não era ator, ele já estava visualizando alguma coisa lá na frente. Eu vou deixar essa promessa aqui, vou fazer uma matéria boa para vocês sobre a movimentação na temporada de cruzeiros no Brasil, combinado? Na Europa, né? Se for na Europa, não vai ser no Brasil, mas a gente pode pensar. Valeu. Pedro, obrigado. Valeu, Débora. Obrigada.